Já estamos de volta com Hora Geral na manhã de segunda-feira e agora é hora de esporte. Vamos lá? O Santos estreou com vitória no Campeonato Paulista. Na noite de ontem, na Vila Belmiro, o Peixe venceu o Ituano por 3-0 e somou os seus primeiros pontos na competição. Os responsáveis por balançar as redes foram Geovânio, 2 vezes, e Chiquinho. Com esse resultado, o time da Vila Belmiro já ocupa a primeira colocação do grupo 4, na frente do Bragantino, Capivariano, 15 de Piracicaba e Penapolense. A próxima partida será quarta-feira, às 10 da noite, contra o Mojimirim, no estádio Romildão. Nossa convidada de hoje, Miriam Cajazeira, diretora financeira da Santa Casa de Santos. Miriam, tudo bem? Bom dia, Vou dar um beijo, fazia tempo que eu não via você, tudo já? Tudo bem, graças a Deus. A Miriam foi secretária de Finanças durante a gestão dos 16 anos, né? 16 Você ficou os 2 anos do Beto Mansur, os outros 2 do Papa, depois foi para Bertioga, auxiliar o prefeito Mauro Landini, e agora está na Santa Casa como diretora financeira. Eu sou sincero, eu não gosto de ter inveja de ninguém, mas eu tenho de você. Porque você tem uma habilidade com algo que eu não tenho habilidade, que são os números. E né? cuidar daquilo que não tem, né? Exatamente. Na realidade, a gente cuida do que não tem, Exatamente. da falta de recurso. Agora, eu fiz questão de chamá-la porque, além do reconhecimento profissional, de você ser uma pessoa séria, ser envolvida e comprometida nos teus desafios na área financeira, nós estamos falando da Santa Casa de Misericórdia de Santos, que tem uma participação muito grande no atendimento à saúde, não só da população da região metropolitana, mas também do Vale do Ribeira. E muitas das informações que eu recebo de profissionais da Santa Casa, de médicos, profissionais de saúde, de funcionários da população, me causa uma preocupação o que passa pela Santa Casa nos dias de hoje. Óbvio que nós não temos um intuito de abrir a boca, de denunciar e de colocar a população preocupada. Mas, por exemplo, vamos traçar um paralelo. O que acontece na Santa Casa de São Paulo? Eu acho que é muito diferente da de Santos. Pode ter diferença com relação aos valores, mas a Santa Casa de São Paulo passa pelo mesmo processo da de Santos, que é a falta de dinheiro, falta de recursos e algumas alas não funcionando 100%, e isso compromete diretamente a população. O que falar da situação financeira da Santa Casa de Santos, Miriam? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. É isso. Em primeiro lugar, a gente tem um carinho, nós que somos de Santos, Certamente. temos um carinho muito grande pela Santa Casa, né? Eu mesma nasci nesse hospital e a maioria das pessoas que você conhece tem uma história com a Santa Casa. E a Santa Casa está vivendo um momento bastante delicado. Não importa quais são os motivos, mas ela vem aí ao longo do tempo sofrendo uma deterioração, enfim, e ela precisa de ajuda não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de gestão. A instituição é imensa, nós lidamos lá com desde você cuida de portaria até dos casos mais complexos da área médica. Então, é um universo muito grande e precisa da atenção de todos. Nós assumimos tem 9 meses, né? É uma gestação. E a sensação que a gente tem, às vezes, é que a gente pouco conseguiu fazer. Quando você tem um círculo vicioso onde a gente está, nós temos um déficit mensal de R$2 milhões, de 2 a 3 milhões. Aquilo que a Santa Casa arrecada, entre aquilo que ela tem de despesa efetivamente para passar o mês, nós temos aí um rombo de 2,5 a 3 milhões mês. Então, isso é uma coisa que dá para reverter? Dá para reverter, dá. Eu acho que dá para reverter, mas é com muito trabalho, Sim, muita seriedade e, acima de tudo, com muita ajuda. Porque o problema da Santa Casa, eu digo até que, por exemplo, a prefeitura é mais fácil a gente trabalhar porque você tem as regras fixadas, você tem a lei, você tem que cumprir a lei, fiscal, você tem a Câmara que trabalha junto conosco, você tem um MP, você tem um Tribunal de Contas. Então, você constantemente, você está balizada por regras. A Santa Casa é uma instituição que tem 473 anos, né? Tem lá a sua mesa diretora de pessoas antigas da cidade, que tem um apreço muito grande por aquilo, que cuidam daquilo com muito carinho, mas nem sempre da forma firme como a gente tem que lidar, como se fosse uma empresa.
Aquilo tem que ter, no mínimo, sustentabilidade. Ela Por tem que se exemplo, Miriam, equilibrar. você falou de um déficit mensal de mais de 2 milhões. Isso é o quê? Um repasse que se atrasa, é uma tabela SUS que está totalmente desatualizada, são convênios que deixaram de ser firmados, por exemplo? É tudo isso junto. Então, nós tínhamos aí a Santa Casa. Historicamente, a Santa Casa vive problemas financeiros. Sim. Aí a população ajuda. Não é novidade. Não, não é novidade. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, na década de 90, foi criado o Plano de Saúde de Santa Casa. Aquele recurso que arrecadava com a mensalidade do plano, ele entrava no Caixa Geral do hospital e girava. O plano, ele é considerado como uma atividade da própria Santa Casa. Então, você contabiliza custo, né? Sim. Agora, no ano retrasado, houve aí um problema com a ANS. A ANS está regulando muito os planos de saúde. Então, ela obrigou com que o plano se desvinculasse do hospital. Em desvinculando, toda aquela receita do plano que entrava no caixa do hospital, do meio do ano para cá, ela deixou de entrar. Então, nós contávamos com 18 milhões no caixa, que entravam como se fosse um caixa só, e isso cortou. Ela justificou porque, óbvio, né? É porque o plano de saúde ele tem que ter sustentabilidade, ele tem que garantir o retorno do serviço e não dar o suporte ao hospital. E se de repente se um plano não tá estabilizado, ele quebra, ele deixa de dar assistência. Entendi. Você arrecadou, né? Você tem uma massa para dar assistência e você tem que ter os valores que garantem. Então tem toda uma regulação específica. Então, por conta disso, isso prejudicou muito o hospital. Só que nós temos que agora fazer ajustes, Santa Casa de um lado e o plano do outro, para que o plano efetivamente pague pelo serviço que ele toma do hospital. Porque como era uma coisa só, essa relação ainda está muito complicada. Nós temos que aí trabalhar muito junto com o Paulo, que é o presidente do plano, Paulo Wiazowski. Isso. Está empenhado em melhorar a qualidade de serviço do plano, a agilidade, enfim, mas é uma coisa complexa. Primeiro, a saúde é uma coisa muito cara. Você está sempre lidando com coisas novas e a Santa Casa, agora ela deixou, a única receita que ela tinha fixa, digamos assim, que ela podia contar, era o recurso do plano de saúde, não tem mais. Então, a gente fica efetivamente ao sabor dos recursos que vêm do governo, seja da área estadual, municipal, que é o gestor nosso, municipal, estadual e federal. Agora, Miriam, uma outra preocupação para a gente dividir com a população é com relação à cobrança que a população sempre tem a respeito de um serviço que não é prestado, seja no hospital, seja na administração municipal. Ela reclama, mas ela não se aprofunda, ela não tem a informação, o porquê que aquele serviço não está sendo oferecido, né? E aí eu fico lembrando, será que nós vamos ter que sempre ficar com o chapéu na mão de pedir ajuda para governos estadual e federal, por exemplo? Porque eu acho importante quando a gente vê, talvez, o governador assinou uma parceria, por exemplo, com a Santa Casa Misericórdia no valor de 5 milhões. Mas a gente sempre vai ficar esperando uma boa vontade, uma doação. Será que nós não teremos, assim, a responsabilidade de gerir de uma forma independente a Santa Casa de Misericórdia de Santos? Lembrando que vários hospitais passam pela dificuldade, mas eu estou hoje destacando a Santa Casa de Misericórdia de Santos, Miriam. É correto. Essa preocupação, ela é correta. Agora, só do ponto de vista de você dizer de chapéu na mão, só para você ter uma ideia. Nós encerramos o mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, né? Então, o recurso SUS, o Ministério da Saúde, ele encaminha para o hospital, normalmente chegava até o dia 5. Esse mês, no dia 29, nós recebemos a última parcela. Então, você já está... 29 de janeiro? Janeiro. Tá. O Santa Casa Sustentável, que é o recurso do governo do Estado, que entra no nosso dia a dia, é onde você consegue pagar os honorários médicos, comprar os medicamentos, nós estamos 2 meses atrasados. Só de Santa Casa Sustentável são 4,5 milhões. Então, não há... E você não tem uma receita própria, a não ser aluguéis que a gente recebe, recurso do serviço funerário, que até que é um recurso bom, mas fora isso, a Santa Casa não tem. Então, a gente ainda fica ao sabor dos ajustes dos governos. Então, é muito complicado.
A gente não tá queixando assim. A gente sabe que todas as esferas têm dificuldades, tanto do ponto de vista estadual, municipal, né? O município não pode me repassar se o Ministério da Saúde não repassou. Então, a gente entende. Agora, o governo do Estado são 2 meses, e a gente pede, a gente liga, e o hospital, ele fica de porta aberta. Agora, Miriam... O hospital não fecha a porta, ele atende todo mundo. Lógico, é 24 horas. Ele atende, só para você ter ideia, nós temos assim, dentro do serviço que a gente atende, tem alta complexidade, média complexidade. Média complexidade, nós temos um teto. Um teto. E alta complexidade, não. Você, efetivamente, o SUS te remunera pelo serviço que você presta. Alta complexidade, nos 3 últimos anos para cá, nós temos um déficit de 7 milhões. Ou seja, a Santa Casa atendeu a mais. 7 milhões, isso em tabela SUS. E os governos não repassam. Agora, Miriam, então, não há como sustentar. O que eu fiquei preocupado, além de todo esse relato seu, até porque você, como diretora financeira da Santa Casa de Misericórdia de Santos, você está dando uma satisfação, eu julgo assim, para a população da nossa região metropolitana, né? O Estado, me fiquei preocupado, o Estado há 2 meses que não faz o repasse? Toda a contratualização com o Estado, ela é baseada em metas, né? A gente tem os ajustes do contrato que a gente efetivamente tem que cumprir. A resposta que a gente vem recebendo do Estado é que estão atualizando as metas, conferindo as metas, então, mas não dá para a gente dizer para os médicos, não vou te pagar salário, por exemplo, distribuição de remédio oncológico, como é que você consegue? E é esse recurso que a gente consegue, 60% dele, eu consigo pagar o honorário médico e 40% a gente compra medicamentos. Não, a sua análise é procedente. Eu vou ligar para a Secretaria de Saúde do Estado, eu falo assim, como é que... vocês ainda não calcularam a meta? Então, tá bom. O que eu faço com os pacientes que estão na UTI? O que eu faço com os pacientes que estão esperando vaga em leitos hospitalares do Estado? O que eu faço com relação aos médicos que não receberam até agora? Manda de esperar 60 dias? Tá bom. Tá. Eu acho inadmissível essa postura. É muito difícil. E a gente que vive dentro do hospital, você roda, você anda, tem dias que a gente, parece que a energia da gente vai ao fim. Você está vendo aquilo, sabe que você dá para resolver, que tem solução, mas tem que haver um empenho geral, né? A gente tem que criar ali uma meta e perseguir. Enfim, eu até nessa semana andei procurando o nosso vice-governador, Márcio França, para pedir ajuda. A gente está pedindo ajuda para todo mundo. Você conseguiu falar com ele? Estou aguardando o retorno. Eu falei com o assessor direto dele, o Cláudio Figo, me atendeu muito bem. E todas as portas que a gente bate, a gente é muito bem atendido. As pessoas têm um carinho e um respeito muito grande pela Santa Casa. É que, às vezes, a gente até, que dentro da área financeira, por exemplo, eu sei que fica atrelado início de ano, orçamento novo, mas em se tratando de saúde, Miriam, você não consegue aguardar. Com todo respeito às autoridades, eu até entendo, você até é educado. É orçamento novo, mudança de ano. Mas o governo é o mesmo. O governo é o mesmo, o governador é o mesmo. E isso eu vejo como planejamento, isso é fundamental. Eu fico preocupado, por exemplo, Miriam, com relação a vagas. Tem um grande número de pessoas que ficam esperando uma vaga num leito. Por quê? Porque não tem leito. Essa é uma outra preocupação. Não tem. A Santa Casa está sempre se reinventando, a gente está usando até a criatividade para não deixar de atender, né? Mas o que é engraçado, Douglas, que eu acho assim que a gente tem que reforçar para a população, administrativamente, a gente está fazendo o que é possível. Sim. E recurso para investimento, a gente até tem. O nosso provedor recebeu recentemente um recurso de 16 milhões de uma multa ambiental da COSIPA. Então, nós temos aí um projeto para aumentar 72 leitos. Só que eu sempre sou o lado ruim, né? Não, vai aumentar 72 leitos? Tá, legal. Como é que nós vamos manter esses 72 leitos? Porque uma coisa é o recurso para investimento, outra coisa é recurso para custeio. Manutenção, exatamente. Você tem um custeio, você cria um custeio. Você precisa de mais consultas médicas, mais medicamento, enfim. Resumindo para o telespectador, é fácil comprar um carro. E o seguro do carro, e o combustível, e o óleo, e o pneu, e o licenciamento, por exemplo, o custeio. Custeio, se tratando na área de saúde, é caríssimo. Nossa. Porque é tudo muito específico, é tudo muito regulado, enfim. Mas a gente está atento a isso. Agora, o que a gente está tentando fazer é
do ponto de vista de gestão, melhorar aquilo que a gente pode e buscar toda a receita que a gente tem condições de buscar e cobrar de quem deve. Por exemplo, como era uma coisa muito antiga, os planos, nós atendemos aí em torno de 30, 37 convênios que a gente presta serviço. Esses contratos estavam há muito tempo sem ser atualizados. Então, a gente está indo atrás dos convênios que operam junto com a Santa Casa, muitos deles, até abaixo do custo que a gente tem. E isso acaba gerando um prejuízo para prejuízo. Santa Casa. Você não consegue se manter. E o pior de tudo, na minha visão, assim, lógico que o pior é você não atender a população. É você não conseguir remunerar os profissionais que trabalham dentro do hospital. Então, a Santa Casa, por ser um hospital de ponta, hospital referência, ela acaba perdendo os seus melhores profissionais. Porque o médico, ele não é Deus, ele é um ser humano que nem todo mundo. Lógico. Ele tem conta para pagar, tem filho na escola, tem compromissos, e a gente não consegue honrar esses compromissos com os médicos. As pessoas que estão lá, os profissionais da área médica, têm sido heróis. Miriam, antes de chamar o intervalo, só para que o telespectador tenha uma noção da grandeza da Santa Casa de Misericórdia de Santos, quantos funcionários hoje a Santa Temos Casa? em torno de 3.800 funcionários. 3.800 funcionários, e aí você colocaria enfermeiras, médicos, todos? Toda a parte assistencial e administrativa. 3.800 metros. É uma cidade aquilo lá. É muito complexo. E aí, quando você vai fazer a folha, Nossa. você começa a pagar as áreas mais baixas, né? E aí os honorários médicos, a gente, como às vezes são contratos, não estão na folha, a gente acaba negociando, pedindo para guardar, e a gente está sem fôlego. Então, lógico, a gente tem um viés político, mas como eu não sou, eu faço questão de chamar e pedir desculpas e dizer, isso eu posso, isso eu não posso. Até para não enganar o profissional. Porque ele tem todo o direito de dizer, não consigo mais. Embora a maioria tenha se criou lá dentro, toda a sua formação é lá dentro, tem um trabalho belíssimo, né, na área de formação de novos profissionais, e a gente não pode perder isso. Miriam, eu peço a licença, tem perguntas pelo 3041-6777, mas eu vou repassá-las depois do intervalo. Eu volto já conversando com a diretora financeira da Santa Casa de Misericórdia de Santos, a Miriam Cajazeira. É rápido.